Então, com relação às postagens que eu tenho feito, falando sobre a questão da gestação, a questão dos primeiros anos de vida, sobre medos, né? Quais são os medos que cada um de nós trazemos. Algumas pessoas têm muito medo de ser rejeitadas, outras de serem abandonadas, outras de serem traídas, de serem manipuladas ou humilhadas. Por que alguns desses medos são mais fortes em nossas vidas? Depende muito de como foi a construção da nossa história de vida. O meu sentimento de abandono nunca pode ser comparado ao sentimento de abandono que outra pessoa sente. A questão é que é preciso um profissional que consiga compreender como essa pessoa se construiu. Mas existem algumas coisas que são básicas para todos nós seres humanos. Por exemplo, o nosso desenvolvimento ele é céfalo-caudal, ou significa da cabeça em direção ao fim da coluna. E a maneira como a gente vivenciou, a gente teve experiências afetivas, de cuidado, de desenvolvimento, ao longo desse desenvolvimento, marca muito a maneira como o nosso sistema nervoso, o nosso corpo vai lidar com as situações. Por exemplo, o sentimento de humilhação é um sentimento de medo de ser humilhado, de ser julgado, de ser exposto. Ele está muito vinculado a uma fase de desenvolvimento nossa. Que fase seria essa, Marina? Seria a fase, por exemplo, do desfraude. A maneira como acontece o desfraude, mas a maneira, então só como é tirada a fralda? Não necessariamente a maneira como é tirada a fralda, mas o que acontece nesse período em que o desenvolvimento, né, que é céfalo-caudal, está aqui na região da lombar. Ele está aqui, está chegando onde a criança vai começar a ter condições de fazer o controle dos esfíncteres anais e, no caso, do xixi e do cocô. Né? Por que isso é importante, Marília? Porque tem a ver com a nossa estruturação. Quando a gente nasce, o que está mais desenvolvido é o nosso cérebro. O restante do nosso corpo vai sendo mielinizado, ou seja, vai sendo desenvolvido um processo de mielinização. Para quem não sabe o que é processo de mielinização, é como se fosse um fio desencapado e aquele plástico que vem em volta, que encapa aquele fio. O que acontece se a gente tira aquele plástico? A gente leva choque, não é verdade? Então, o nosso sistema nervoso também ele vai sendo desenvolvido. Por isso que a criança, ao nascer, ela não tem coordenação motora ainda. Ela tem dificuldade até de acertar a boca. Por quê? Porque não está mielinizado, não está desenvolvido, está agindo mais por reflexo, mais por impulsos. Então, a criança tem um impulso, mas ela não tem a coordenação. Esse desenvolvimento vai acontecendo da gestação até por volta dos 5 anos. Como isso acontece nesse período, o que vai acontecer aqui na fase da lombar? Onde o nosso desenvolvimento chega ali na fase da lombar. Ali está a fase que a criança está caminhando, está correndo, está indo para o mundo. E nesse ir para o mundo também começa a ser exigido dela e colocado a questão dela começar a fazer o controle dos esfíncteres, deixar de usar a fralda. E a maneira como isso acontece vai determinar muito essa sensação de mostrar para o mundo o que eu tenho para oferecer e ser aceito, ou quando eu mostro eu posso ser humilhado, eu posso ser, de certa forma, colocado numa situação de vergonha. Então, muitos de nós vamos ter esse medo. E tem a ver, mas os pais fizeram isso de propósito? É claro que não. Às vezes coisas bem simples, por exemplo, se você estava na casa de alguém e acabou acontecendo de você fazer o xixi, não conseguiu controlar ou chamar a mãe, e a mãe diz, meu filho, como é que você vai fazer isso? Por que você não chamou a mãe? E você está ali, está diante de outras pessoas. Mesmo a mãe não sendo agressiva, mesmo a mãe não batendo em você e não te humilhando, você se sentiu observado, você sentiu o constrangimento. E aí você sentiu vergonha. E aí você começa a sentir que você tem que ter muito controle. Então, o que acontece nessa fase, muitas vezes, dependendo da intensidade e da maneira como cada um já estruturou as outras fases, a pessoa pode ter muito receio de errar. Então, são pessoas muito controladas, pessoas que tentam ser muito perfeccionistas nos seus detalhes, ver todos os detalhes. Só que tudo isso tem um custo. Então, é bem interessante a gente entender que tem como a gente compreender o porquê a gente é de determinada forma. Eu hoje, depois de muito tempo de terapia, de estudo, eu entendo alguns dos meus traços e eu consigo entender quando esses traços da minha estruturação de caráter
caráter não enquanto bom ou mal, mas enquanto estruturação, quando eles estão mais ativos. E eu consigo já identificar e aí eu consigo usar o que tem de melhor nesse meu caráter, nesse meu traço de caráter. Então, eu vou tentar sempre estar trazendo esses conhecimentos para vocês pensarem um pouquinho sobre si mesmo. E o que é interessante? Como que se trabalha o trauma, né, dessas pessoas? É difícil você dizer que uma única forma de tratamento vai resolver todos os traumas. Então, eu como psicólogo, preciso identificar. O meu paciente, por exemplo, se ele tem um caráter, uma estruturação de caráter mais oral, ele é mais sensível, eu não posso ir para uma técnica muito mais, digamos, agressiva em relação ao trauma. Eu tenho que buscar uma técnica mais afetiva, porque senão eu não vou conseguir acessar esse paciente e esse paciente não vai conseguir se permitir acessar o trauma dele, os eventos traumáticos ou fazer uma elaboração, porque ele precisa confiar no psicólogo. Né? Então, por isso que às vezes o paciente vai no psicólogo e não se sente à vontade, porque o seu psicólogo não consegue entender como aquela pessoa se estrutura, talvez ele não consiga acessar. É bem interessante, gente. O ser humano é incrível, né? E eu tô aqui hoje revendo alguns livros, revendo alguns estudos, porque sempre é bom a gente rever. Por mais que a gente já saiba, relembrar nos faz fazer novas conexões neurológicas, aprender um pouco mais, significar de uma maneira mais forte para ajudar meus pacientes, para ajudar as pessoas que precisam, tá bom? Espero que você curta esse vídeo. Se você curtiu, comenta aí pra mim que eu vou ficar bem feliz de saber a tua opinião.